de antemão, eu também já digo que eu não sou estatístico de formação, não é? Eu sou da área de educação física, e durante o processo de mestrado, eu me aprofundei um pouco mais sobre isso, fiz cursos na Fiocruz, e aí foi afora, e fiquei no mestrado muito, assim, angustiado também, porque eu não tinha a segurança de tomar a decisão dos testes estatísticos a serem realizados, não é? Então, eu tive que contratar um estatístico para fazer o tratamento dos dados da minha pesquisa de mestrado. No entanto, no doutorado, eu dei continuidade sobre esse aprendizado, não é? E aí, então, eu já adquiri uma certa confiança nessa tomada de decisão e eu mesmo fiz o tratamento estatístico da minha coleta de dados. E isso se deu também no pós-doutorado e da graduação para o foco em pesquisas na área da saúde, na área de educação física e fisioterapia, em que eu faço algumas orientações. E lá na UERJ, nós temos o laboratório do exercício e do esporte, o LABS, que está tendo uma produção razoável em função dos grupos de pesquisa que vão avançando sobre essas áreas. Nesse sentido, o conhecimento de estatística, ele fica sempre presente diante o tratamento dos dados que se necessita realizar nas pesquisas dos alunos que compõem essas linhas, esses grupos, e também de outros colegas participantes de outras universidades no Brasil e também no exterior, não é? E o que é interessante sobre isso? É que a gente não pode dizer assim que sabe estatística, não é? A gente tem um domínio de uma determinada situação, de um projeto, de uma pesquisa que tem um desenho experimental, que você trata os dados e você ali procura ver qual é a melhor forma de realizar esse tratamento, não é? Mas você está sempre aprendendo, sobretudo nas áreas de pesquisa qualitativa, e se diferencia um pouco com algumas possibilidades de testes e análises das áreas que se referem à pesquisa quantitativa, não é? E as formas de atuação sobre isso podem variar bastante, entendendo que numa determinada variável sobre uma intervenção, nós temos a possibilidade, talvez, de 2, 3 procedimentos estatísticos a serem realizados, não é? E mesmo com isso tudo, pautado na fundamentação dada em relação aos livros científicos, aos artigos publicados, que hoje nós temos acesso pela internet, nós ainda ficamos à mercê dos pareceristas, dos revisores, né, das revistas científicas, nas quais os nossos trabalhos de pesquisa ficam ali submetidos, vinculados para uma publicação global, né? Então, isso aí vem de muito longe, essa estatística. O Labim hoje já tem 25 anos de existência. Aí vejo os colegas que estão aqui conosco para revisar conhecimentos, né? Durante todo esse processo, e que também eu tive o prazer de ter esse contato anos anteriores, né? Então, a gente aí inicia com alguns conceitos básicos que vão estar relacionados sobre a pesquisa científica, não é? Então, para você ter um pleno conhecimento em relação à estatística, o que vai te ajudar muito
é você entender um pouco como que funciona a pesquisa científica. Qual é a área específica que ela vai tratar e como se processa todo o acompanhamento ou intervenção, ou se as pesquisas são de observação, análise de corte, né? Então, são pontos que vão ser desenvolvidos junto com o crescimento do curso, que vocês estão vinculados. Nós temos, pela apresentação de vocês, diferentes níveis de contato, de conhecimento de estatística. Tem daqueles que estão no nível mais elementar, que estão propriamente na iniciação, e outros colegas que já estão em níveis mais avançados, já passaram pelo doutorado, já tiveram a oportunidade de terem disciplinas específicas focadas na estatística, né? Então, o que eu quero colocar dessa forma é que aqui, nesses nossos encontros, nós vamos ter a oportunidade de discutir, de apresentar algumas situações que vão aí nos ajudar, né, a tomar as nossas decisões. Mas, de forma alguma, não há como se pensar que, ao finalizar todos os nossos encontros, nós vamos ter o pleno domínio de estatística, né? Porque isso demora tempo. E aqui tem um curso de estatística na graduação que leva 4 anos. Então, é meio complicado você achar que, dentro desse período curto, de aproximadamente 2 meses, nós tenhamos a possibilidade de sair daqui com esse total conhecimento. Mas nós vamos sair daqui com uma abertura muito grande a se pensar, a se raciocinar sobre o desenho de pesquisa e as tomadas de decisão que levam a escolher, a optar pelos melhores testes estatísticos, que podem, então, comprovar as nossas hipóteses ou não, não é? Então, isso é um outro ponto muito importante. E sobre esse aspecto, o conceito de se entender o que é uma pesquisa científica depende de muitas situações. Eu coloquei para vocês aqui algumas delas, como a de Faria Júnior, atividade de coletar informações ou de observar a realidade de modo ordenado e sistemático. Outra, a pesquisa é uma atividade humana cujo propósito é descobrir resposta para as indagações ou questões significativas que são propostas. Então, só nessas 2 primeiras afirmativas, nós já percebemos que há necessidade, não importa o desenho, de coletar informações e que isso precisa ser estritamente organizado, né, de maneira sistemática, porque somente dessa forma existirá uma possibilidade de se ter menor chance de erro em relação a todas as nossas afirmativas e ou negativas a se propor, a se confirmar diante de um estudo, não é? Então, isso são pontos teóricos básicos que vão determinar, desde o processo em que se planeja uma pesquisa, e em muitas situações, isso é que vai determinar especificamente todo o controle dos dados em que você vai coletar e, ao mesmo tempo, através dessa coleta, você vai tratar esses dados e precisa tomar cuidados para que não haja erros ou que você minimize essas possibilidades de erro em função de todo o desenho, de toda a intervenção, assim como os processos avaliativos que estão englobando essa pesquisa.
Outro ponto interessante, já na segunda afirmação, é que a pesquisa em si, ela tem que ser interessante, ela tem que ter relevância, responder alguma questão significativa em que, dentro da área de estudo, da área proposta, isso realmente atenda como uma solução de um problema que se vive no mercado, que está no campo profissional e que isso vai gerar uma condição, uma propriedade muito boa para a sociedade como uma resposta de um problema, seja de saúde, seja na área de treinamento, seja de uma maneira geral nos dados que interferem sobre as relações psicossociais, e o leque sobre isso aumenta muito. Não é? Então, essas descobertas, essas perguntas, problemas, ou a problematização de uma pesquisa científica, ela interfere muito sobre a condição efetiva de se realizar, se dar continuidade a esse desenho de pesquisa. Esses processos precisam seguir métodos rigorosos para que você aí diminua esse risco de viés. Então, todo o cuidado possível é desejado para você coletar os dados e até mesmo organizá-los nas planilhas de Excel, a tabulação dos dados, como que eu organizo uma planilha, como que eu diferencio os grupos, ou como eu consigo fazer substituição de palavras, né, por códigos, visto que todos os softwares, os pacotes estatísticos, eles não leem nome, eles vão ler número, e eu tenho que fazer uma codificação sobre esses nomes representados por números ou scores, que vão aí me propiciar uma análise de grupos. E eu tenho condições de mostrar a vocês, assim como o professor Edivaldo, o professor Emílio, essas ferramentas, esses pacotes que vão viabilizar essas propostas. Mas nenhuma proposta realizada por esse software vai ser dada se não houver por trás disso um raciocínio lógico e um cuidado todo sistematizado na organização, na coleta de dados, na tabulação dos dados, para você efetivamente conseguir interpretar adequadamente. Por que eu falo isso e chamo a atenção já nesse primeiro bate-papo nosso hoje? Porque se eu pegar qualquer tipo de dado e tabular em Excel ou no SPSS, né, e mandar fazer dentro das ferramentas um procedimento estatístico de correlação, de regressão, ou de um TST, uma ANOVA, ele vai fazer. E ele vai dar um resultado, não é? Porque ele está pensando de uma maneira de raciocínio matemático efetivo ao comando dado no programa. Mas eu, como pesquisador, eu preciso ter essa fundamentação teórica toda por trás, que embasa a minha tomada de decisão e faça ali uma análise para ver se aquele resultado, aquela resposta dada em função de um teste de correlação de Pearson, por exemplo, tá? Se aquilo tem fundamentação científica, né? Porque senão eu posso estar fazendo comparações diferenciadas sem o mínimo respaldo científico e que não vão me levar efetivamente a lugar nenhum. Então, eu preciso entender o que isso me ressalta em termos dessas análises. Então, uma coisa está relacionada à outra, ou seja, você compreender e ter conhecimento sobre o processo científico
em relação aos desenhos de pesquisa, são muito importantes porque eles vão favorecer a tomada de decisão para a escolha de um teste, de um procedimento estatístico que seja adequado ao desenho do seu estudo. Então, acho que isso aí é o primeiro ponto a gente destacar hoje, não é? Em função disso aí, tá? Então, isso aí é muito importante, porque ele pode enviesar o teu estudo, subestimando ou superestimando os resultados que foram encontrados. E mesmo assim, ainda existem outros recursos de testes confirmatórios ou que analisam a magnitude do efeito das respostas encontradas. Nós vamos ver isso mais adiante. Não é? Então, nesse processo, nós temos aí os tipos de pesquisa relacionados. Alguns colegas estão ainda na graduação, outros provavelmente passaram por uma especialização, lato sensu, que efetivamente você não faz esse tipo de pesquisa com maior profundidade. Isso fica relacionado ao stricto sensu nos cursos de mestrado e doutorado. Sobretudo, no curso de mestrado, você tem o primeiro contato efetivo que se referem à metodologia da pesquisa e à estatística aplicada. Elas começam a um processo de apresentação sobre esses recursos e a sua importância para a análise da pesquisa. Normalmente, as pesquisas vão aí de um cunho experimental, de caráter indutivo, ou mesmo descritivo, com características dedutivas, interpretativas, mas eles vão ser possíveis de ser analisados, tratados com o processo da estatística, que vai dar robustez, que vai dar ali a consolidação dos resultados encontrados mediante determinadas situações, sejam de caráter transversais ou longitudinais, e podem aferir com margem aceitável de erro sobre o processo das conclusões ao final do estudo. Então, isso aí enquadra praticamente todos vocês que estão presentes em diferentes níveis, né, graduação, passaram por especialização, outros estão iniciando no mestrado, outros já fizeram, outros estão no doutorado, né? Então, creio que isso aí é uma progressão que não se pode parar, tem que se dar continuidade. E aí eu posso dizer, então, que a estatística vai ser o processo pelo qual esses dados são organizados, tratados e apresentados para interpretação e avaliação de um desenho, de uma pesquisa, seja de que tipo for, né? Eu preciso, então, fazer uma avaliação sobre todo esse procedimento, para que eu, então, consiga, inicialmente, me debruçar sobre as informações obtidas durante o meu desenho de estudo, a minha pesquisa. Tá? É interessante para vocês, de uma maneira efetiva, que vocês adquiram ou montem, eu não sei como, se vocês já têm ou não, uma planilha de dados inicialmente em Excel, porque o Excel você depois consegue copiar e colar os dados da planilha em outros softwares estatísticos que a gente vai apresentar. Tá? Então, é importante que esse Excel
possa ser ali tabulado com algumas informações básicas para que possa servir de exercício para aulas futuras, né? Nas próximas aulas a gente trabalhar com isso. Então fica aí já a primeira missão de vocês, criarem uma planilha de Excel com alguns dados, tipo indivíduos, a idade, a massa corporal, a estatura, né? Algumas outras variáveis que vocês podem inserir de acordo com o interesse de vocês. É só para fazer uma brincadeira, um movimento em relação à tabulação de dados e ao manuseio de algumas ferramentas existentes, tanto em Excel, quanto em SPSS, quanto em outros softwares estatísticos, né? E também como a gente turbinar, ou seja, habilitar algumas ferramentas que às vezes vocês têm, estão contidas nos softwares, mas não a utilizam, sobretudo o próprio Excel. E eu falo em Excel porque Excel todo mundo tem, né? Difícil você não trabalhar com um pacote Office. Então você tem ali o Excel, mas nem usa, ou usa pouquíssimo. Então fica aí já para a próxima aula todo mundo ter essa planilhazinha. Se alguém tiver dificuldade, a gente pode criar uma planilha de exercício e passar para que vocês, então, venham a trabalhar junto comigo nas próximas aulas e também com o professor Divaldo, nos processos de realização desses exercícios, visto que é importante ter a parte prática para você seguir o caminho do software, do programa, e não esquecer a razão de se processar esses níveis, visto que no primeiro ponto que nós vamos trabalhar, entra aí a tabulação dos dados, para que esse procedimento de análise de dados seja realizado inicialmente de forma descritiva, não é? É só aquele namoro dos dados, é aquilo que você observa, se todos os dados foram tabulados corretamente, né? Se esses dados estão ali com os valores exatos, se você não esqueceu uma vírgula, ou se você trocou a vírgula pelo ponto, e isso faz uma leitura diferenciada. E também na análise estatística descritiva, eu vou ter a descrição da amostra naquele processo inicial e também posso analisar se existe ali dentro daqueles indivíduos que foram elencados na minha pesquisa, algum indivíduo que se destaca tanto na região superior quando se refere à média, ou na região inferior quando se refere à média, que são aqueles chamados outliers, os indivíduos que estão ali dispersos em relação à média do grupo. Então, aí a gente tem que analisar se houve uma falha, um equívoco na coleta de dados, se houve um equívoco no lançamento do dado, na tabulação da planilha, se houve um erro de digitação. Isso tudo tem como a gente conferir sobre esses raciocínios, né? E, ao mesmo tempo, analisar os primeiros passos, que são ali as medidas de tendência central, média ou mediana, alguns estudos moda, se trabalhar com frequência, que a gente vai ver mais à frente, e ainda as medidas de dispersão, como amplitude total, desvio padrão ou erro padrão da média, não é? Então, a gente tem como fazer essas análises iniciais.
para depois pensar em normalidade. Todo mundo escuta falar, meus dados não apresentaram uma distribuição próxima à normal, o que eu faço? O que eu deixo de fazer? Né? Então, tem algumas situações que nós temos opções que aí vão estar sendo ajustadas para uma estatística inferencial ou inferência estatística, que vai definir algum processo de análise sobre relações entre variáveis ou ainda causa e efeito sobre variáveis e intervenção. E estabelecer também o nível de significância que é mais adotado na nossa área, a área da saúde, um nível de significância de um P menor que 0,05, né? Um alfa de 5%. Tá? Isso é importante. E depois de realizada a parte toda estatística, a gente analisa, então, o poder do experimento, ver qual foi a magnitude proporcionada em função dos testes, da coleta, da intervenção, do desenho estatístico que foi ali programado de forma que seja coerente com o desenho da pesquisa propriamente dito, né? E dentro do poder do experimento, aí eu tenho a construção de indicadores, eu posso trabalhar com o próprio poder do teste, né? Eu posso trabalhar com o effect size de Cohen, que é o mais utilizado. Eu posso trabalhar ainda com delta percentual, né? Observar a variação percentual, para poder interpretar as relações ocasionadas em função dos testes que foram propostos de acordo com o desenho do estudo. Não é? Tá tranquilo ainda aí? Alguém ficou com dúvida? Tá tudo bem? Então vamos nós, né? Se não perguntar, nós vamos tocando. Então nós vamos ver que para fazer esse processo relacionado à estatística, eu preciso utilizar esses métodos, tanto para a área quantitativa quanto para a área qualitativa. Eu consigo transformar esses termos, os descritores, em códigos, esses códigos chamados de scores, e eles vão me projetar uma condição de avanço sobre as análises a serem realizadas na interpretação do processo da pesquisa. Mas todo o ciclo que os softwares, que os pacotes usam, vem de forma embutida algumas fórmulas matemáticas, né, que você vai encontrar essa fundamentação diante dos livros ou mesmo da internet. Quem quiser se aprofundar sobre isso, tudo bem, tá? Mas, como aqui nós não somos dessa área, né, exceto ali o Marcelo, que teve um curso voltado à engenharia, que vai utilizar aí algumas equações estruturais para o desenvolvimento de modelagens, etc., né? Nós não precisamos efetivamente aprender essas fórmulas matemáticas. E isso é que, em muitas situações, tornam a estatística como um bicho de 7 cabeças, ou seja, muito complexa para a gente entender. Na realidade, o que a gente precisa entender é que existem essas fórmulas, elas estão embutidas, né, por trás da programação de cada software para gerar determinado resultado. E aí, o que eu preciso entender? Que tipo de variável eu tenho,
eu preciso entender qual é o desenho de estudo que eu tenho, eu preciso entender quais são as possibilidades dos testes estatísticos a serem utilizados, o que eles representam, quando eles são usados, e saber interpretar, através do valor alcançado nesses testes estatísticos, o que ocorreu com a minha amostra, com os indivíduos que estão participando da minha pesquisa. Então, eu poder fazer uma análise e interpretação sobre os possíveis fatores que influenciaram esse resultado, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa, ou que não interferiram. E aí fazer com que essa interpretação seja transpassada para o relatório de pesquisa, que é aquilo que vocês vão redigir na dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, na publicação de um artigo científico. Não é? E o que, em muitas situações, se ocasiona e se enxerga é que as pessoas que não são dessas áreas de exatas, da matemática em si, como oriundo da graduação, quando batem de frente, encontram de frente essas equações, essas fórmulas muito grandes, se apavoram. Ou, em muitas situações, vão utilizar software que você precisa programar. E aí também é um outro desespero. Né? Existem softwares muito bons que você tem que programar. O SAS, por exemplo, o Python. Né? Mas aí são vamos dizer assim, são outras formas de linguagem, de programação, de códigos, e que a gente, às vezes, não precisa ter esses recursos e utilizar, então, outras ferramentas que você pode fazer isso de uma maneira mais fácil. A gente está mais acostumado a trabalhar com Excel. No Excel, eu já tenho essas fórmulas matemáticas embutidas no software, mas eu também consigo ali inserir algumas equações de uma maneira mais simples, porque a gente está mais habituado a essa linguagem. Isso aí fica mais fácil da gente utilizar e da gente aprender. Não é? Então, eu preciso compreender que a forma pelo qual esses dados vão ser trabalhados, isso pode mudar o foco da minha interpretação sobre a minha pesquisa, o meu desenho. Tá? Então, esse é um ponto importante a ser ressaltado. E aí, eu preciso entender que, sobre esse processo, eu tenho pontos importantes a serem ressaltados. Primeiro, a mensuração. Como eu vou coletar esses dados? Quem são os avaliadores que vão coletar essas informações? Esses avaliadores, eles estão aptos a trabalhar com o instrumento que vai ser utilizado, seja uma plataforma de força, seja um ergoespirômetro, seja um questionário com respostas fechadas na escala de Likert, seja um questionário misto com respostas fechadas e abertas, ou é uma entrevista, é uma anamnese, ou eu vou estar ali selecionando pessoas que estão preparadas para trabalhar com esses indivíduos e coletar essas informações, não é? Porque nesse processo de coletar o dado, isso depois vai me ser útil sobre a tabulação, o tratamento e a comparação entre o próprio grupo ou entre grupos diferentes. Não é? Aí já tenho uma condição de análise sobre o desenho do meu estudo.
não é? E se esses dados foram coletados de maneira adequada, e que me permitem, então, essa comparação, eu preciso perceber se esses dados realmente transmitem a realidade daquele grupo para identificação dos dados discrepantes, os outliers, ou de erros falhos na coleta de dados, seja pelo avaliador ou pelo próprio indivíduo respondente ou participante, ou mesmo por aquele indivíduo que está transpondo os dados coletados na planilha de Excel ou na própria planilha do SPSS. Né? Então, isso aí são pontos que eu vou estar sempre ressaltando, visto que eu já tive algumas experiências que demarcaram erros assim muito grandes. Tipo, uma taxa mensurada de cortisol estava em valor de 400, né? Por quê? O indivíduo, quando foi digitar, ele não botou a vírgula, que era 400, por causa da quantidade de casas que você estabelece na coluna. Aí, quando você ia puxar a média do grupo, você via uma média altíssima. Opa, alguma coisa está errada. Aí, na análise dos testes descritivos, você identifica valor mínimo, valor máximo, e através desse valor mínimo e valor máximo, você pode ali encontrar esse dado discrepante. Feita a correção da digitação, a média passou a ter ali um valor real para um grupo de pessoas que vivem em trabalho sob constante estresse. Não é? Então, você tem ali uma condição de analisar previamente esses dados sobre essas questões, tá? Para depois você efetivamente tratar os dados e fazer o seu processo de avaliação, de realizar a observação sobre os efeitos proporcionados por determinada intervenção e se esses efeitos, né, se justificam pelo desenho de estudo que se foi proposto, que foi realizado, se aquilo é viável, tem raciocínio lógico, tem um suporte científico todo por trás dessas condições que estabelecem esse processo de estatística. Né? Porque com estatística eu posso provar qualquer coisa, mas eu não sei efetivamente se eu vou ter um lastro, uma fundamentação científica que dê essa consolidação sobre o efeito que a estatística mostrou como resultado. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Interessante sobre essas questões também a ressaltar, porque o desenho do estudo me permite uma análise mais profunda da minha tomada de decisão. Então, os primeiros passos, eu volto lá na parte da metodologia da pesquisa para você identificar o que é população e o que é amostra. Você está trabalhando com o quê? Qual é a tua ideia? Você vai trabalhar com uma população ou você vai trabalhar com uma amostra, né? Pensando aí nos exemplos dos colegas, vão trabalhar com equipes paralímpicas de determinada modalidade esportiva. Se for alto rendimento, a minha população é pequena. Mas, se eu for trabalhar aí no processo do projeto do Master Fit, que seriam idosos, de uma maneira geral, que estejam aptos a praticar exercício físico, eu tenho uma população enorme. Né? Então, como eu vou selecionar a minha amostra em relação à minha população? O que se torna viável para a realização do meu estudo?
propriamente dito, não é? E que esse estudo tenha aí o mínimo de viés possível e que um processo que já pode estar incluso com o viés do seu estudo pode ser exatamente a seleção da tua amostra. Uma coisa é você fazer uma seleção por conveniência, outra coisa é eu fazer uma seleção randomizada, não é? Seja por sorteio aleatório, em Excel, em formas de se realizar ou de estratificar. A gente vai ver isso daqui no próximo slide, não é? Então, isso já determina a possibilidade de utilização de algumas tomadas de decisão. Em muitas situações, a população, trabalhar com a população é inviável. Não é? Vejamos aí o exemplo muito claro do IBGE, que vai fazer a cada 10 anos o censo nacional para a coleta de informações da população brasileira, renda per capita, quantidade de utensílios, cômodos nas casas, nas ruas, uma série de informações. Não é? Dificilmente eles vão fazer essa coleta em todas as casas, em todos os domicílios. É impossível, não é viável para um país de aproximadamente aí 210 milhões de pessoas. Então, esses procedimentos de métodos de seleção de amostra e amostragem, no próprio desenho da pesquisa, ou seja, não adianta eu fazer nenhum estudo com amostragem não probabilística. Como é que vocês veem essa posição? Pode abrir o microfone e falar aí, quem quiser, está aberto. A pergunta está no ar. Sim, eu acho que adianta sim, tanto que tem algumas ferramentas que são para amostra não probabilística, então é porque adianta. E, além disso, ouso inventar uma resposta a mais, os estudos de casos. Os estudos de casos são feitos por proximidade, facilidade de acesso, não é uma amostra probabilística, são excelentes pesquisas também. Pronto, falei minhas besterol. Desculpa, Rodrigo. Obrigado, Helena. Na realidade, eles são muito importantes, né? Os estudos não probabilísticos. Imaginemos aí que, mesmo que no processo de amostragem seja por conveniência, mas eu faço aqui minha pesquisa na região dos lagos, Cabo Frio, Araruama. Max vai fazer lá no Canadá, também com o mesmo tipo de amostragem. A Isabela vai fazer, se eu não me engano, é lá em Sergipe, não é? Cada um no seu local, com diferentes características ambientais, populacionais, mas acabam que esses resultados tendem a ser semelhantes. Então, quando isso começa a ser realizado em vários locais e apresentarem a mesma tendência de respostas, a gente acaba criando um consenso, não é? É o que estabelece, em muitas situações, pesquisas que vão determinar a prescrição de exercícios. Falando da área de educação física especificamente, por que eu sei que fazer exercícios com alta intensidade e baixo volume, eu estimulo mais as fibras musculares, as células musculares do tipo 2. E se eu fizer com baixa intensidade e alto volume, eu estimulo mais as fibras musculares do tipo 1, que vão me dar ali uma condição de trabalhar mais a qualidade física de resistência. Foi feito algum estudo populacional com isso? Não foi feito, né? Pelo menos eu desconheço. Mas vários estudos, exatamente não probabilísticos, mostraram resultados semelhantes e levaram, então, a esse consenso. Isso é muito importante. E o estudo de caso?
que a Helena se referiu, é um outro processo também muito importante que se caracteriza como um outro desenho. De todo estudo de caso, normalmente ele vai ali apresentar um caso que ele é raro e que ele desponta o interesse sobre um objeto de estudo e que provavelmente pode surgir novos casos e então você ter um trabalho de intervenção em grupos, como amostras não probabilísticas e ou probabilísticas, conforme vai avançando o conhecimento sobre esse estudo de caso. Então, isso também é muito vantajoso sobre o âmbito da pesquisa, não é? E o que provavelmente acontece nos orientandos de mestrado é, inicialmente, realizar pesquisas não probabilísticas pelo fácil acesso aos indivíduos que estão ali participando ou que podem participar, visto até que o prazo do mestrado como um todo é muito mais curto do que o prazo do doutorado. Então, o mestrado são 2 anos, em média, né? Podendo ter prorrogação aí de um semestre. Mas o doutorado são 4 anos, olha a diferença. Tá? Então, isso aí realmente interfere sobre essa condição. Tá? E sobre ainda o teu projeto de estudo, né, de pesquisa, eu preciso saber quais são as variáveis que eu vou trabalhar. E descobrindo quais são essas variáveis, eu vou também observar quais são as suas características. Não é? Então, as variáveis, a gente já entende que ela vai assumir mais do que um valor. Já está dizendo na própria terminologia que os valores, os dados encontrados, podem ser ali variáveis. Em algumas outras situações, eu possuo fatores já pré-determinados como as constantes, como são aí nos casos das equações propostas por procedimentos estatísticos relacionados à regressão, não é? Então, eu vejo lá um exemplo muito clássico para isso. Eu quero descobrir, estimar a sua frequência cardíaca máxima. Vou utilizar uma fórmula bem conhecida, a de Carbonell ou Carbonell, né? 220 menos a idade. Veja bem o que eu tenho aí. Ó. 220, dentro dessa equação, eu tenho uma constante, que foi determinada por uma modelagem num procedimento de regressão. É um teste estatístico. E a idade é uma variável, e ela vai mudar o valor conforme o indivíduo, né, que está sendo pesquisado apresente ali uma idade diferenciada, para você estimar e depois calcular qual é o percentual de frequência cardíaca de treino em função da frequência cardíaca de reserva que você vai prescrever o exercício cardiorrespiratório para esse indivíduo. Então, eu já tenho aí um processo focado sobre essas teorias relacionadas às variáveis e às constantes. Agora, quando eu penso em variáveis, eu tenho variáveis qualitativas e tenho variáveis quantitativas. Né? As variáveis qualitativas, elas vão estar relacionadas a alguma característica que não é numérica, certo? Pode ser o seu estado de humor, né? A sua qualidade de vida, é muito satisfatória, né? É razoável, é insatisfatória, é muito insatisfatória. Eu tenho ali expressões de valores que vão ser codificados em scores. Tá? Em scores. E eu posso atribuir scores em ordem hierárquica, do menor para o maior,
ou do maior para o menor. Depende muito. Isso é comum nas variáveis que são analisadas com questionários, como o questionário do qualidade de vida, o RUCOL, tem o RUCOL 100, o RUCOL Brief, tem o RUCOL Old, né? Tem o outro RUCOL para análise de relações de trabalho, para DPOC. Eu tenho N instrumentos que vão me traduzir um estado, uma condição em valores numéricos, né? Isso eu posso definir como uma variável qualitativa, né? E, às vezes, ela tem ainda uma outra classificação que a gente vai ver mais na frente. E também algumas categóricas, né? O gênero, masculino, feminino, grupo sanguíneo. Então, são coisas que vão sendo atribuídas para serem analisadas conforme o desenho do estudo. Então, vocês estão vendo aí que para a gente chegar efetivamente na tomada de decisão, no aprendizado dos testes estatísticos, a gente precisa ter aí por trás uma fundamentação que se pauta dentro da característica do teu estudo, do teu desenho, que está focado na parte de métodos de pesquisa, para então ir discriminando passo a passo quais são as variáveis que vão ser incorporadas ao meu estudo, não é? Então, por outro lado, das variáveis qualitativas, eu tenho variáveis quantitativas, que aí podem ser representadas por qualquer variável que apresente uma unidade de medida ou que represente uma contagem sobre quantidade de execuções, que é muito comum também na área de educação física, né? Então, isso são condições que vão estabelecer esses tipos de variáveis. Lembrando que em muitos estudos você pode trabalhar com variáveis qualitativas e também com variáveis quantitativas. E aí os processos de análise estatística, eles podem intervir sobre uma abordagem paramétrica, sobretudo para variáveis quantitativas, assim como uma abordagem não paramétrica para variáveis qualitativas, tá? Que aí vão ter categorias de testes diferenciados, né, para cada tipo de variável ou característica que essa variável apresente dentro do seu estudo. Tá? Professor, licença. Pergunte. Se meu trabalho for quali-quanti, então eu tenho que ter os testes não paramétricos, não é isso? Você vai utilizar as duas abordagens, tanto o teste não paramétrico, que vão atender às suas variáveis qualitativas, certo, e também os testes paramétricos, que vão atender às suas variáveis quantitativas. Tá? Então, você vai trabalhar com as duas abordagens. Agora, de antemão, dependendo do tipo de instrumento que você utilize como variável qualitativa, certo? Alguns autores, alguns estatísticos, eles até incrementam a utilização de uma abordagem paramétrica, porque os testes paramétricos eles são mais robustos, são mais rigorosos para se determinar valores que representem alterações significativas, entende? Eu tive recentemente um artigo publicado e eu trabalhei com um questionário com scores de resiliência, autoestima, e aí o revisor perguntou por que eu usei o teste de correlação de Pearson
e não usei um teste de correlação de Spearman. Então, só para você identificar, Spearman é um teste de correlação utilizado como uma abordagem não paramétrica, que dá aí essa análise de variáveis qualitativas. E o Pearson é de variáveis quantitativas, mas todos os dois analisam a associação entre as variáveis. E aí, na justificativa ao revisor, eu peguei um trecho de uma bibliografia e mostrei que o teste de correlação de Pearson ele é muito mais rigoroso do que o de Spearman. O de Spearman é mais flexível. Então, se eu obtive essa resposta positiva no Pearson, provavelmente ela seria muito mais forte no Spearman. Então, eu fui mais rigoroso na minha conduta da minha tomada de decisão. E o revisor acatou, aceitou, o editor também publicou o artigo, entendeu? Então, existem aí algumas situações em que você consegue, mesmo sendo utilizado variáveis dessa natureza, fazer procedimentos paramétricos, mas você tem que estar fundamentado sobre aquilo que você está mostrando, e não é para qualquer instrumento que você consegue fazer essa abordagem. Tá bom, Isabela? Obrigada, professor. Eu também ia fazer essa pergunta. Usar o de variável. Rafaela também quer falar alguma coisa? Sim, se for o teste por qualidade de vida, o Colbrief, usa o paramétrico também? Eu posso usar, mas aí vai depender da análise dos meus dados. Tá? Tá certo. Entendeu? Aí o que vai entrar, que nós vamos ver nos nossos outros encontros, que são os pré-requisitos para cada teste. Se aquele teste apresenta uma distribuição próxima da curva normal, se aqueles dados ali, dependendo do desenho do estudo, apresentaram homogeneidade e variância dos dados, né? Como que aquilo se comportou, se eu trabalhei com uma nova mista, com medida repetida, e aí eu fiz um teste de esfericidade, entende? Então, isso tudo me dá suporte para uma análise dessa forma. Mas, no geral, a recomendação seria você trabalhar com testes não paramétricos. Mas, dependendo dos dados, como eles se comportaram, eu posso, às vezes, trabalhar com abordagem paramétrica. E o RUCOL, dependendo do RUCOL, só para você ter uma ideia, o RUCOL 100, que é muito longo, né? São 100 questões, mas ele é muito interessante na perspectiva da sua elaboração de perguntas, né? Então, ele faz uma pergunta agora. Aí passa 10, 15 perguntas e ele pergunta a mesma coisa de outra forma. Aí passa mais 15, 20 perguntas e ele pergunta aquilo de novo, de outra forma diferente das anteriores. Depois ele faz um confrontamento dessas 3 respostas dessas questões para estabelecer a média ali das respostas dadas para aquele item, entendeu? Então, você tem, assim, um instrumento muito bem elaborado para evitar o viés de resposta, o viés de memória, que é comum em relação à aplicação desses instrumentos avaliativos pelo questionário, né? Então, depende muito, tá? Em algumas situações, você pode fazer e também usar técnicas de ajustamento, né, que são correções que os softwares já fazem nos testes paramétricos, para suprir uma possível não homogeneidade de dados. Então, isso é possível que isso ocorra também. Tá, Rafaela? Então, você tem aí essa possibilidade. E você só consegue tomar a decisão depois que você venha fazer aquela análise descritiva inicial.
para ver o comportamento das variáveis em relação ao desenho do teu estudo. Ok? Tá ok, professor. Muito obrigada, viu? Nada. Vamos nós. E aí as variáveis quantitativas, elas vão se dividir em variáveis discretas e contínuas, né? As são relacionadas à contagem, né? Por exemplo, um teste que o sujeito faz na área da educação física, um teste de abdominal, resistência abdominal de 1 minuto. Ele vai contar como resultado do teste a quantidade de repetições que ele executou. Isso é uma contagem. Então, é uma variável quantitativa discreta. E a variável contínua? Ela tem ali uma unidade de medida. Pode ser uma variável bioquímica, pode ser uma variável cinemática, pode ser uma variável cinética, né? Então, eu tenho sempre uma unidade de medida. Massa corporal, por exemplo, né? Tem lá quilograma. Então, isso são variáveis contínuas. Estatura, vai dar unidade de metro, de centímetro. Então, isso aí são representações desses tipos de variáveis. E aí, também, a gente tem que analisar outros tipos de variáveis em processos de classificação diferentes, né? Sobre variável ser independente, dependente e ainda a variável interveniente. E isso está relacionado diretamente com o seu estudo, o desenho que ele produziu, porque também isso tem uma relação direta com o teste que você vai usar. Se você trabalhou com variáveis dependentes, teve uma independente, qual é o tipo de ANOVA que você vai usar? Eu posso ter comparações entre pré e pós-teste de forma diferenciada, não é? E observar que a variável independente é aquela que está ligada à tua intervenção. É aquela que o indivíduo está sendo todas as sessões de trabalho, está tendo realização de intervenção, manipulação, seja de que forma for, porque ela tende a fazer uma modificação nas variáveis dependentes. É como se fosse o próprio programa de exercício físico. Então, faz um programa de exercício físico, segunda, quarta e sexta, 1 hora por sessão, durante 4 meses, né? Você faz, então, a esse programa de exercício, a classificação como uma variável independente. Porém, o que você vai avaliar com essa intervenção? Vou pegar o gancho aqui da Rafaela, qualidade de vida. Então, você passa o questionário antes de iniciar a intervenção. E depois dos 4 meses, você passa esse questionário de novo, o mesmo questionário. Contando que os avaliadores estão treinados para utilizar esse questionário. Então, essa qualidade de vida, ela depende do processo de intervenção que se deu ao longo desses 4 meses. Qualidade de vida passa a ser uma variável dependente, certo? Agora, o que eu tenho que ter cuidado na minha pesquisa? Que pode influenciar o meu resultado, mesmo que dê ali um resultado positivo na minha estatística. São as minhas variáveis intervenientes, que eu não estou controlando. Será que pode ter alguma interferência sobre esse processo? Será que o programa de exercícios ali, segunda, quarta e sexta, 1 hora por sessão, todos os indivíduos realizaram sem ter mais do que 20% de faltas, né? Eles tiveram assiduidade? Será que todos os indivíduos só fizeram aquele programa de exercício? Ou, paralelamente àquele programa de exercício, eles também fizeram um outro programa de exercício como caminhada, como hidroginástica, ou fizeram, além disso, um recordatório alimentar, um grupo de dietas, etc., ou eles tiveram algum outro tipo de tratamento
sobre atividades manuais ou jogos de passatempo, como xadrez, que tem muita estimulação cognitiva, né? Entendeu? Então, essas condições de realização eu tenho que controlar, porque elas podem modificar o resultado que eu vou encontrar na minha estatística. Professor, Eu. Alexandra, me tira uma dúvida. Então, por exemplo, eu estou planejando... Você está ouvindo bem? Muito bem. Tá. Então, eu estou planejando, por exemplo, uma pesquisa em que eu posso, né, o senhor falou das variáveis intervenientes, e ultimamente eu tenho trabalhado muito com o conceito da variável mediadora e moderadora. É no mesmo sentido? Sim. Ah, tá. Então, eu posso, inclusive, eu controlo a partir do momento que no meu plano de estudos, ou no meu modelo de estudo, eu entendo que algumas variáveis X ou Y possam ser moderadoras ou mediadoras dessas relações que eu estou pensando, estou propondo, é isso? É isso aí. Porque então senão elas vão, se você não fizer esse controle, elas vão gerar resultados de confundimento. Perfeito. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa você querer analisar câncer de pulmão. E aí você não analisa se o indivíduo participante, se ele é fumante ou não. Ah, perfeito. Deu para entender? Deu, sim, sim. Então, se eu analiso, se eu separo, se eu identifico os fumantes dos não fumantes, eu controlei essa variável de confundimento, não é? Porque ela vai, com certeza, apresentar uma interferência grande no resultado que você ali vai demonstrar, que você vai encontrar no tratamento estatístico. E se você pegar todos os dados, independente de quem fuma e não fuma, botar lá na tabulação da planilha, trabalhar com Excel, trabalhar com SPSS, ou R, qualquer que seja o pacote, e você botar para rodar o teste estatístico, ele vai gerar um resultado. Então, qual é a relação de hoje, né, para todos nós? É que a tomada de decisão depende dos procedimentos do teu desenho de estudo, que estão ali relacionados ao tipo de estudo, desenho, como ele é feito, processo de amostragem e as características das variáveis desse estudo, não é? Isso é que vai interferir bastante. Isabela quer perguntar, pode perguntar, Isabela. Depois eu quero perguntar também, Rodrigo. Tá bom. Dá uma parte. Por exemplo, se você, Rodrigo, fizesse um estudo sobre o aproveitamento da gente nesse curso, então você faria um pré-teste e um pós-teste. Essas variáveis intervenientes seria, no caso, a gente pode ter controle ou não, né? Por exemplo, uma lista de chamadas tinha controle. Se a gente estudar em casa, aí você já é uma variável que você não tem controle, é isso? Sim, mas eu posso controlar, né? Entendi. Como que eu posso controlar? Olha só, então eu vou estabelecer, pegando esse teu exemplo aí que tu está me dando, tá, Isabela? Então eu vejo assim, no meu desenho de estudo, vou ver, é como se eu fosse aplicar hoje um teste diagnóstico, certo? E no final dos nossos encontros, eu replicasse esse mesmo teste diagnóstico e mensurasse uma nota. Aí eu vou colocar dentro do controle das minhas variáveis. Boto lá, em nome de indivíduo por indivíduo, né? Na minha tabulação. No segundo item, eu boto lá nível de instrução. Aí eu vou saber se o indivíduo é graduado, se é um especialista, né? Se é um mestrado em andamento, mestrado concluído, doutorado em andamento, doutorado concluído. Correto? Por quê? Só pela questão da marcação desses níveis, eu já sei que você que fez doutorado, um exemplo, é hipotético, você já passou por disciplinas
de conhecimento de estatística, no mestrado e no doutorado. Então, você tem ali uma maior proximidade com os conteúdos que vão ser trabalhados durante o curso. Entendeu? Outro item, eu boto lá, atividades realizadas como estudo dirigido. Quem fez, quem não fez. Eu estou controlando. E se fez, quantas horas fez por semana? É uma forma de você estabelecer controle sobre essas variáveis que são consideradas intervenientes. Respondi, Isabela? Respondeu sim. Obrigada, professor. Fala, Max. Oi, é só para completar aí, que é bem interessante essa questão do interveniente, principalmente a gente que trabalha com educação física. Tá me ouvindo, Rodrigo? Muito bem. Ah, tá. Que a variável interveniente é o que é pior para a gente. Porque quando a gente está com o nosso paciente, o nosso cliente, o objeto de estudo, a gente está com ele. Como você mesmo falou, o seu exemplo foi interessante. Segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia. Só que você, dentro daquele dia que você fez o exercício, são 23 horas que você não está com ele. E pode ser essa 23 horas que ele faça de forma diferente que vai interferir no teu resultado. Você tem uma ideia daquilo que você vai fazer, mas quando essa pessoa sai do seu controle, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Então, eu só vou dar um exemplo do meu próprio trabalho, né? Que eu tenho o controle dele, mas para que eu tenha o resultado, eu preciso que ele faça coisas durante essas 23 horas. Porque se ele não, por exemplo, se ele não comer direito, se ele não descansar direito, isso vai interferir no meu resultado, mesmo eu estando aplicando algo que seja interessante para ele, uma intervenção do treino que seja boa para ele. Mas dentro daquilo que ele esteja fazendo durante o dia todo dele, isso pode dar um resultado totalmente diferente. Que esse é um grande medo que eu tenho do meu trabalho com acidentado. Eu aplico, mas eu preciso de outras coisas que ele faça durante o dia para que ele realmente possa ter um resultado lá no final de 3 ou 4 meses. É isso aí mesmo, Max. Aí você tem que fazer tipo um recordatório ou uma cartilha de atividades para ele realizar fora o período de intervenção que é o contato que ele tem direto com você. Isso que eu estou pensando. É isso mesmo que eu estou pensando. Eu estou tentando achar alguma forma prática para que a pessoa possa fazer um recordatório do dia dele, entendeu? Qual horário que ele comeu, ou eu avisar de alguma forma através do aplicativo que ele tem que comer aquela hora, que a suplementação dele tem que ser dada aquela hora, porque isso vai ser muito importante, porque só o exercício daquela 1 hora que eu vou estar com ele vai ser um dos pilares para ele ter um resultado final. Eu estou tentando construir isso, qual é a melhor forma e se isso vai funcionar ou não, porque eu não estou trabalhando com pesquisa, eu estou trabalhando com pacientes, entendeu? Que têm um objetivo final, mas eu não sei se eles vão fazer ou não aquilo que a gente está prescrevendo. Mas aí você vai construindo um banco de dados, né? Essa é a ideia, tentar criar um banco de dados. Você vai construir um banco de dados. Eu vou construir, isso é a minha ideia. Eu só ainda não achei quais são os melhores instrumentos para que eu possa ter certeza, ou pelo menos ter uma ideia, se ele está conseguindo fazer aquilo que foi programado do dia dele inteiro. Eu tenho ele por 1 hora, mas eu preciso que ele me diga o que aconteceu nas outras 23 horas do dia dele, para ter certeza se o treinamento que eu estou aplicando vai funcionar ou não. Isso aqui que está me pegando agora, um pouquinho que está me pegando, para eu entender como isso vai funcionar, entendeu? Isso aí é ponto importante, porque na realidade, se você não controla,
e você tem outras variáveis a ser analisadas, não é só a variável física, né? Você precisa de outra instrumentação, ver os melhores testes para você poder controlar. Porque, senão, pode acontecer, assim, sobre todos os exemplos que a gente citou aqui, você ter uma contaminação dos dados da tua amostra, que vão mascarar um determinado resultado, né? E que isso pode ser aí um fator muito negativo em relação à pesquisa como um todo, né? Então, é um processo que se dá muito cuidado. Na hora que vocês começarem a perceber que a estatística não é esse bicho de 7 cabeças, que a estatística ela é uma ferramenta para você apresentar aquilo que você construiu na tua pesquisa e que você tomou ali a consciência e fez todas as medidas para evitar os erros, os vieses possíveis, os resultados vão ser ali encontrados e com uma robustez muito grande para vocês, então, divulgarem essa pesquisa na forma de relatório das teses, dissertações, artigos, congressos, etc., né? Então, isso aí é um ponto interessante. É o cuidado com o procedimento todo da pesquisa, porque isso é que determina. Porque o teste estatístico ele é uma ferramenta, não precisa ser uma coisa tão forte. Lógico que tem desenhos de estudos que você precisa de testes mais robustos, ou de verificações cruzadas, um crossover, né? Outros recursos mais avançados, modelagens, equações estruturais, mas às vezes isso não cabe aos desenhos de estudo que vocês estão se prontificando a fazer. E, na realidade, aqui como a gente está aí com uma condição de várias, vamos dizer assim, várias propostas, né, em diferentes níveis, é importante você ter conhecimento que isso tem possibilidades de tratamento. Tá? Deixa eu só complementar, então, que eu fiquei aqui pensando, então seria interessante, de repente, para tentar controlar melhor essa variável interveniente, hoje, com o aumento da ciência, da tecnologia, de repente criar um aplicativo onde você possa ter todos esses, eu vou colocar como paciente, tá? E de repente lá você poder estar mandando informações e recebendo informações dele de forma mais organizada e de repente de forma mais rápida também. Sim. O aplicativo hoje tem sido muito utilizado para diversas situações, né? Então, assim, é uma coisa... porque hoje todo mundo tem celular, né? Então, fica fácil de controlar. Fica muito mais fácil. E até o desenvolvimento do aplicativo, isso pode se tornar uma pesquisa científica em que analisa-se também a validação desses aplicativos para avaliar efetivamente aquilo que se propõe a medir, a avaliar, entendeu? É uma outra pesquisa. Eu achei super interessante com você falando, eu acabei tendo essa ideia. E eu vou correr atrás, vou ver se eu consigo, de alguma forma, criar um aplicativo para que eu possa ter esse feedback mais rápido, ou ter um controle melhor dessas variáveis intervenientes, que é o que, às vezes, faz você não ter resultado nenhum no seu trabalho. Você vai precisar de pessoas da área de TI, né? Eu tenho uns amigos aí da área de TI que trabalham com a área de graduação, e o pessoal, para fazer TCC, tem que ter trabalho e às vezes não tem ideia. Então, isso aí. Nós fizemos uma validação do aplicativo do protocolo GDLAN para Android, e que teve registro de software, né, no painel de registro. Isso até para a gente
aqui no Brasil, quanto a ponto na produção científica do currículo Lattes, entendeu? Uhum. Com certificação e tudo. Então, esse é um processo interessante. Nesse bate-papo aqui surgiu essa ideia, pode ser que seja interessante. E o bom aqui também que é isso, né? E cada um pode ajudar o outro e trocar aí no chat as informações entre vocês. Não, isso que é bom. A gente tem várias pessoas de conhecimentos diferentes, isso que faz a gente enriquecer, né? Isso aí. Cada um tem uma dúvida e de repente pode ser solucionado por outra pessoa. Fala, Marcelo. Mas não é só em laboratório, tá? Você pode ter um verdadeiro experimental realizado em campo, desde que você tenha a possibilidade efetiva de ter uma população e fazer ali a extração no processo de amostragem, seguindo todos os itens, né, do checklist da pesquisa como verdadeira experimental, tá? Então, o verdadeiro experimental, aquilo lá que está como Campbell Stanley, ou como você encontra também no Thomas Nelson Silver, você consegue fazer também com intervenção humana, não só com animais. Bem, tranquilo? Por hoje, tá legal? Semana que vem a gente tem mais. Então, acho que chegou aí por hoje. Nós vamos nos despedindo e na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário para dar continuidade e depois vamos ter os momentos de trabalho prático com as ferramentas propriamente ditas.